Nas pontes e avenidas de Recife, uma cidade banhada pelo sol e marcada por sua vibrante cultura, o lar de Leandro e Camila havia se tornado a antítese de tudo isso, um labirinto de caos, medo e silêncio. Eles se conheceram na universidade, ele um designer gráfico talentoso e sonhador, ela uma nutricionista apaixonada por transformar vidas através da alimentação. Juntos pareciam invencíveis, prontos para conquistar o mundo. E por um tempo, a ilusão da conquista foi real. Impulsionados pela euforia do crédito fácil e pela pressão silenciosa de exibir uma vida de sucesso, eles financiaram um apartamento moderno no bairro de Boa Viagem, trocaram de carro por um modelo do ano e decoraram cada canto da casa com móveis planejados. O futuro parecia brilhante, um roteiro perfeitamente desenhado, mas o roteiro começou a falhar. O consultório que Camila abriu com tanto esforço não decolou como o esperado, e a renda dos trabalhos de freelancer de Leandro, antes constante, tornou-se imprevisível. A vida que eles construíram sobre a fundação frágil do parecer começou a ruir quando a realidade das faturas chegou. A dívida, que começou como uma pequena rachadura, rapidamente se tornou um abismo que engolia seus salários e principalmente sua paz. As conversas apaixonadas sobre o futuro foram substituídas por interrogatórios tensos à mesa de jantar. Um simples "chegou uma carta do banco", dito por Camila, era o suficiente para acender o pavio da irritação de Leandro. A vergonha dele se transformava em agressividade. "Eu resolvo! Não precisa me lembrar a cada 5 minutos." A preocupação dela era interpretada como cobrança, a reclusão dele como indiferença. Eles se tornaram dois estranhos endividados, compartilhando o mesmo teto, mas não o mesmo time. O amor que um dia celebrava cada pequena vitória, agora estava sufocado sob uma montanha de boletos e extratos bancários. A pergunta que pairava no ar quente de Recife, mais pesada que a brisa salgada do mar, era devastadora. O que acontece quando o sonho que vocês construíram juntos se torna a arquitetura da sua ruína? Os meses que se seguiram foram uma descida lenta e torturante ao fundo do poço. Leandro, sentindo-se humilhado em sua identidade de provedor, mergulhou em um frenesi de trabalho que apenas o afastava mais de casa. Ele se agarrava a qualquer projeto de design, não importava quão mal remunerado ou exigente. Passava madrugadas em claro, ajustando pela 10ª vez a logo de um cliente que pagaria uma miséria, alimentado por café barato e pelo medo silencioso de ser inútil. O designer criativo deu lugar a um homem cinzento e reativo. Certa noite, esgotado, ele explodiu com Camila porque ela perguntou se ele queria jantar. "Você não vê que estou ocupado tentando nos tirar desse buraco?" ele gritou, e o abismo entre eles se alargou um pouco mais. Camila, por sua vez, tentava controlar o incontrolável. Armada com planilhas cada vez mais restritivas, ela se tornou a administradora de uma vida sem cor. Em uma ida ao supermercado, ela segurou o pote do iogurte grego que Leandro tanto gostava, olhou o preço e o colocou de volta na prateleira, trocando por uma marca inferior. Seu coração se apertou. Ela não era uma tirana, estava apenas tentando desesperadamente evitar que o navio o afundasse, mas sentia que, a cada corte, afogava um pouco mais a alegria deles. Sua abordagem, nascida do medo, transformou o lar em um ambiente de pura privação, e a solidão que sentia era um peso constante em seus ombros. As tentativas de conserto por conta própria eram desastrosas e apenas expunham suas feridas. No domingo do almoço de família, a tensão no carro era palpável. Eles ensaiaram sorrisos e respostas vagas. Durante a refeição, uma tia bem intencionada perguntou: "E aí, pombinhos? Quando vão fazer aquela viagem a Fernando de Noronha que tanto sonhavam?" Leandro forçou uma risada e disse: "Estamos esperando o melhor momento, tia, muito trabalho agora." Camila apenas sorriu, sentindo o gosto amargo da mentira. No caminho de volta, o carro, um dos símbolos de suas dívidas, foi preenchido por um silêncio acusador. "Pelo menos conseguimos fingir bem", disse Leandro com sarcasmo. "Essa é a nossa vida agora? Um teatro?" rebateu Camila, com a voz embargada. A discussão que se seguiu foi amarga e sem vencedores, cada um se entrincheirando em sua própria dor. O ponto de inflexão começou com um telefonema.
Era uma agência de cobrança. A voz do outro lado era fria e impessoal, falando sobre juros, multas e medidas judiciais cabíveis. Foi Camila quem atendeu, e ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quando Leandro chegou, ela contou sobre a ligação, e a notícia caiu como uma bomba no ambiente já minado. A discussão foi a pior de todas, cheia de se você tivesse e se você não fosse, terminando com ambos exaustos e sem nenhuma solução. O golpe de misericórdia veio naquela noite, uma quinta-feira quente e abafada. Camila estava na cozinha quando, de repente, tudo se apagou. As luzes, a geladeira, o ventilador. Silêncio e escuridão. A energia havia sido cortada. Aquele breu súbito era a metáfora perfeita para o estado de suas vidas. Leandro, que estava no quarto, saiu em silêncio e apenas se sentou no sofá, uma estátua de derrota olhando para o nada. Não havia mais raiva, apenas um vazio profundo e esmagador. Foi naquele momento que a última muralha de Camila desabou. Não foi o escuro que a quebrou, mas o que ele representava. O fracasso absoluto de todos os seus esforços, de todo o seu controle, de toda a sua luta. Ela olhou para Leandro, encolhido na penumbra, e não sentiu raiva, mas uma compaixão dolorosa por ambos. Estavam completamente perdidos. Ela foi para o quarto, tateando no escuro, o coração batendo descompassado. Ajoelhou-se ao lado da cama, sentindo o piso frio contra seus joelhos, e o choro veio. Um soluço silencioso e pesado, de quem não tem mais nenhuma força, de quem se rendeu. E em um sussurro quebrado, para a escuridão, ela fez a oração mais honesta de sua vida. Meu Deus, eu não aguento mais, eu desisto. Eu não tenho mais planos, não tenho mais forças, não tenho mais nada. Se o Senhor é real, se pode fazer alguma coisa. Por favor, me mostre um caminho, porque eu estou no escuro e não sei como sair. A resposta à oração de Camila não veio com a volta da energia elétrica ou com uma solução financeira milagrosa. Veio no silêncio da manhã seguinte. O apartamento continuava na penumbra, mas a tempestade de ansiedade em seu peito havia se acalmado, dando lugar a uma quietude expectante. Ela não tinha um plano, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não precisava ter. Movida por um impulso que não sabia explicar, ela procurou em uma gaveta antiga, uma pequena Bíblia de capa branca, um presente de sua primeira comunhão que não tocava há anos. As páginas estavam amareladas, e ela as folheou sem rumo, até que seus olhos pousaram em uma passagem no livro de Mateus, que pareceu saltar e falar diretamente com sua alma cansada. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ela leu a frase 1, 2, 3 vezes, e a revelação a atingiu com a força de uma onda. Um filme dos últimos anos passou por sua mente. A busca frenética por todas estas coisas. O apartamento, o carro, os móveis, a viagem que nunca aconteceu. Eles haviam se esgotado, brigado e se distanciado, tudo em nome de coisas que no fim não lhes trouxeram paz, apenas dívidas e um profundo vazio. O reino, que deveriam ter construído primeiro. A paz, a unidade, o respeito, a parceria dentro de casa, estava em ruínas. A crise financeira não era o verdadeiro problema, era apenas o sintoma devastador de uma crise de prioridades. Naquele momento, uma guerra se iniciou dentro dela. A voz do medo gritava: "Isso é loucura, Camila. Como é que focar em nós vai pagar a conta de luz? Você precisa de um plano prático, de ação." Mas, pela primeira vez, a voz da fé, ainda que um sussurro, soou mais forte. Ela entendeu que não podia consertar a conta bancária da noite para o dia, mas podia começar a consertar a atmosfera de seu lar. Foi ali, no chão do quarto, que ela tomou uma decisão consciente e corajosa, um ato de fé pura contra a lógica do desespero. Ela iria parar de lutar sobre o dinheiro e começaria a lutar pelo que era essencial, seu casamento. E para isso, ela precisava de uma atitude prática, um lembrete diário de seu novo propósito. Ela batizou de a Operação Resgate do Essencial. O plano era simples, mas radical. Tinha 2 pilares. Primeiro, nenhuma conversa sobre dívidas, problemas ou contas antes que eles tivessem um momento de conexão real. Um café juntos, uma oração de mãos dadas, um abraço sem pressa. Reconstruir o reino primeiro. Segundo,
Uma vez por dia, ela verbalizaria uma gratidão específica pelo marido, não como um elogio vazio, mas como um reconhecimento de seu valor, algo que a crise havia apagado. Com o coração batendo forte, entre o medo de ser rejeitada e uma nova e frágil esperança, ela se levantou. Foi até a cozinha e, usando o fogão a gás, passou um café. Encontrou Leandro sentado na varanda, olhando a cidade acordar, o rosto marcado pela derrota. Ela não disse nada sobre a conta de luz ou sobre o que fariam. Apenas sentou-se ao seu lado e lhe estendeu uma xícara. Ele a olhou, desconfiado, mas aceitou. Ficaram em silêncio por um momento, um silêncio que não era de raiva, mas de trégua. Então, com a voz suave, ela disse: Leandro, eu não sei como vamos sair disso. Mas eu tive uma ideia. E se, antes de tentar consertar o mundo lá fora, a gente tentasse consertar o nosso mundo aqui dentro? E se a gente resgatasse o que é essencial primeiro, nós dois? A proposta de Camila foi recebida por Leandro não com entusiasmo, but com a exaustão de um soldado que aceita uma trégua sem acreditar na paz. A operação resgate do essencial começou na manhã seguinte, e foi um exercício de fé e paciência que testou Camila em cada fibra de seu ser. O primeiro pilar, o momento de conexão antes de discutir problemas, foi estranho e desajeitado. Ela o convidou para tomar café na varanda, e ele foi, mas o silêncio era pesado. Ela tentou puxar um assunto leve, sobre o mar, sobre um filme que viu, e as respostas dele eram monossílabos. A mente de Camila gritava: isso é ridículo, ele não quer estar aqui. Mas ela persistiu, lembrando-se de seu propósito, reconstruir o reino primeiro. O segundo pilar, o da gratidão, foi ainda mais difícil. No primeiro dia, após muita busca interna, ela lhe enviou uma mensagem de texto simples. Lembrei do seu risoto de camarão. Você faz o melhor que eu já comi. A resposta dele demorou horas e foi um seco. Ok, aquilo doeu, mas Camila se agarrou à sua decisão. Aquilo não era uma tática para receber um elogio de volta. Era um ato de obediência à nova direção que havia recebido. Os primeiros dias foram uma batalha solitária. Leandro continuava desconfiado, vendo a nova atitude de Camila como uma calmaria artificial que precedia uma nova tempestade de cobranças. Ele a testava, inconscientemente. Deixava de fazer uma tarefa doméstica que haviam combinado, esperando a crítica. Mas, em vez disso, Camila fazia a tarefa em silêncio, sem um suspiro de mártir. Ela estava trocando o veneno da crítica pelo antídoto do serviço. A recaída veio de forma dura, quase uma semana depois. Uma nova carta de cobrança chegou, com um tom mais ameaçador. O medo tomou conta de Camila, e no calor do momento, ela quebrou a própria regra. Leandro, olha isso! O que vamos fazer? Ela disse, a voz carregada de pânico, entregando-lhe o papel assim que ele entrou em casa. A reação dele foi imediata e defensiva. Eu não sei, Camila. Você acha que eu tenho uma máquina de dinheiro escondida? A velha dinâmica tóxica se instalou em segundos, e a discussão que se seguiu foi feia, desenterrando mágoas e ressentimentos. Naquela noite, Camila sentiu-se uma fraude. Seu plano havia falhado. Chorando no quarto, ela abriu sua Bíblia e suas anotações. A culpa a consumia. Mas então ela leu o que havia escrito Resgatar o Essencial. E entendeu que a fé não era sobre perfeição, mas sobre persistência. Era sobre cair e ter a coragem de se levantar e tentar de novo. No dia seguinte, ela foi até Leandro, que estava distante e frio. Me desculpe por ontem, ela disse com humildade. Eu quebrei nosso acordo. O medo falou mais alto. Vamos tentar de novo, do jeito certo? O pedido de desculpa sincero, sem acusações, o desarmou. Ele apenas acenou com a cabeça, mas algo na rigidez de seus ombros pareceu relaxar. As pequenas vitórias começaram a surgir de forma quase imperceptível. Um dia, Leandro a viu lutando para alcançar uma prateleira alta e, sem dizer nada, levantou-se e pegou o que ela precisava. Em outra noite, foi ele quem sugeriu que orassem juntos antes de dormir, uma oração curta e desajeitada, mas que soou como um hino de esperança no silêncio do quarto. A gratidão de Camila começou a encontrar um eco tímido. Obrigado por ter feito o jantar, ele disse certa vez, e para Camila, aquelas 5 palavras valeram mais do que um poema de amor.
A grande virada aconteceu quando Leandro, depois de semanas evitando o assunto, sentou-se ao lado dela e disse: "Ok, vamos olhar para o monstro." Juntos, eles pegaram todos os papéis, todas as contas e, pela primeira vez, fizeram um plano, não como acusador e acusado, mas como um time. A paz que sentiram ao tomar as primeiras decisões difíceis. Como vender o carro que tanto amavam foi maior do que a dor da perda. Por que estavam fazendo isso juntos? A fé persistente de Camila havia criado um ambiente seguro o suficiente para que Leandro baixasse suas armas e começasse a lutar ao lado dela, pela mesma causa. O dinheiro ainda era um problema, mas já não tinha o poder de defini-los. O essencial estava sendo, dolorosa e milagrosamente resgatado. Meses se transformaram em mais de um ano, e o apartamento em Recife já não era mais uma zona de guerra, mas um santuário. A Operação Resgate do Essencial deixou de ser uma disciplina forçada para se tornar o ritmo natural do relacionamento de Leandro e Camila. O riso, antes um som raro e estrangeiro, agora ecoava com frequência pela casa, muitas vezes por motivos bobos, como uma receita que deu errado ou uma dança desajeitada na sala ao som de uma música antiga. Eles aprenderam a viver com um orçamento mais enxuto, mas descobriram uma riqueza que não conheciam na simplicidade de uma caminhada na praia ao entardecer ou em um piquenique no parque. A transformação do amor deles era palpável, não era mais o amor idealista e frágil do início, construído sobre sonhos materiais. O que floresceu das cinzas da crise foi um amor maduro, resiliente, forjado no fogo da provação. Leandro via em Camila não mais uma crítica, mas uma parceira de uma força e fé admiráveis. Camila via em Leandro não um fracasso, mas um homem humilde e corajoso que teve a hombridade de se reconstruir ao lado dela. A admiração mútua que a dívida havia soterrado ressurgiu, mais forte e mais profunda do que antes. A comunicação, antes um campo minado, tornou-se a ponte sólida que os unia. Certa noite, arrumando uma gaveta, encontraram uma foto antiga deles em um restaurante caro, em uma comemoração de anos atrás. O antigo casal teria sentido a dor da perda. O novo casal se olhou e sorriu. "A gente achava que era feliz ali, né?", disse Leandro com uma sinceridade tranquila. "Mas não tínhamos nem metade da paz que temos hoje." Camila apertou a mão dele e respondeu: "Nós estávamos perdidos, procurando segurança nos lugares errados. Que bom que a gente se encontrou de verdade agora." Naquele momento, eles reconheceram com clareza a anatomia de sua restauração. Não foi um milagre passivo. Foi uma parceria poderosa entre a graça divina e a ação humana. Foi Deus quem deu a Camila a sabedoria e a força para dar o primeiro passo de fé quando tudo parecia perdido. Mas foi a persistência corajosa dela em aplicar essa fé no dia a dia, e a disposição de Leandro em aceitar aquele convite para a mudança, que permitiram que o milagre florescesse. A grande lição que aprenderam, a verdade que se tornou a nova fundação de suas vidas era clara: a crise financeira nunca foi de fato sobre dinheiro. O dinheiro foi apenas o sintoma que revelou a verdadeira doença, um casamento construído sobre a areia do orgulho e das prioridades invertidas. Aprenderam que a verdadeira prosperidade não está em um extrato bancário positivo, mas na paz de um lar unido, na riqueza de uma parceria inabalável e na segurança de saber que, ao buscar o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas, de fato, encontram seu devido lugar. A jornada de Leandro e Camila é um testemunho poderoso de que mesmo as fundações mais abaladas podem ser reconstruídas sobre uma rocha mais firme. Eles foram da escuridão de uma casa com a energia cortada, onde eram dois estranhos assombrados pela vergonha e pelo ressentimento, para a luz de um lar onde a paz e a parceria se tornaram a maior riqueza. A transformação não aconteceu porque os problemas financeiros desapareceram da noite para o dia, mas porque eles mudaram o foco da batalha. Através da Operação Resgate do Essencial, eles pararam de lutar um contra o outro por causa das circunstâncias e começaram a lutar, juntos, pela alma de seu casamento. Agora queremos falar diretamente com você. Talvez, enquanto ouvia, você tenha se identificado com o silêncio de Leandro ou com o desespero de Camila. Talvez seu lar em ruínas tenha o nome de uma dívida, do medo do futuro
ou da distância que se instalou entre você e seu cônjuge. Você pode estar pensando, mas o meu caso é diferente, é tarde demais. A história deles não é sobre ter a força para resolver tudo de uma vez, mas sobre ter a fé para dar um pequeno passo na direção certa. É um convite para você se perguntar: qual é o essencial que precisa ser resgatado no seu lar hoje? Qual é o primeiro gesto de conexão, o primeiro café na varanda, que você pode oferecer antes mesmo de tocar na lista de problemas? Este primeiro passo é uma declaração de fé. É você dizendo à crise, ao medo e ao desânimo: a minha união vale mais. A minha família é o meu tesouro. Escolha hoje lutar com as armas certas, as armas da graça, do perdão e da conexão. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.